para toda a turma que tá... Vou começar de novo, ficou uma E começamos hoje mais um episódio. Eu falo não ter nome. E aqui hoje para mais um episódio para contar para vocês um pouquinho das pessoas que fazem acontecer a NSTech. Tá aqui comigo o Paulo Malinski, lá de Ponta Grossa, um dos fundadores da empresa KMM, sócio da NSTech e hoje ocupa o cargo de conselheiro consultivo da NSTech. Paulo também é o cara que sempre fala aqui pra gente sobre sentir o calor da Kombi. Eu não entendi o que ele falou. Vai contar um pouquinho da história dele e dar um pouco de dica e um pouco de conselhos aqui, já que é o nosso conselheiro consultivo, sobre como crescer aqui dentro da NSTech, como aproveitar as oportunidades. Você que está aí dentro da empresa, você que está aí olhando os caminhões, monitorando, você que está aí programando. Paulo vai falar um pouco de tudo, como sempre, verdadeiro, sem papas na língua. Seja bem-vindo, Paulão. Obrigado, Thiago. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra a gente conseguir compartilhar ideias, né? Eu acho que a ideia de você fazer um podcast, enfim, contar um pouco dessas histórias é super importante para quem está participando desse ecossistema, dessa transformação, né? Eu achei muito legal no último Leader the Way que falava que, até tô com a camiseta aqui, né? Transformar para evoluir. Eu acho que a NSTech em si, ela vem com essa pegada, né? É uma grande transformação, é um grande desafio para todo mundo que está aqui, né? E me sinto honrado em falar assim que eu sou conselheiro, né? Porque você tem que passar de fase para ser conselheiro, né? Você tem que ter um histórico para conseguir colaborar com as pessoas, né? Então, eu penso assim, que a gente está aqui dentro desse ecossistema. Quem está aqui, acho que tem que saber muito aproveitar essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade. Eu acho que de uma amplitude gigantesca, porque a gente influencia muitas pessoas, né? Então, isso que é bacana e, mais uma vez, fico honrado de poder participar e poder fazer esse podcast contigo. Você falou de oportunidade. Eu acho que tudo que a gente constrói na vida vem de uma oportunidade. Qual foi a grande oportunidade que você teve lá atrás para montar a KMM? Tá, vamos lá, né? Eu gosto bastante de filosofia, né? E às vezes eu divago um pouco, né? Oportunidade é aquilo que você opta a fazer, né? Acho que todo mundo tem oportunidades. Então, e você só acha ruim daquilo que você está vivendo. Então, na época, a gente tinha algumas oportunidades. Eu saí do interior do Paraná, numa cidade chamada Saudade do Iguaçu, fui estudar em Ponta Grossa, acabei fazendo mestrado aqui em São José dos Campos. Então, assim, as oportunidades vão aparecendo. Eu nunca tracei assim um grande objetivo de, eu quero estudar em Harvard. Não. Eu subo um degrau e penso como que eu vou passar para o próximo. Então, a minha vida mais ou menos foi assim. A KMM não foi diferente. Eu vim para Ponta Grossa, fiz a graduação. Quando eu estava no meio da graduação, eu tive uma oportunidade de fazer iniciação científica na UEPG. Fui o primeiro aluno de iniciação científica do departamento de TI lá. Então, abracei essa oportunidade. Na mesma época, no último ano, tinha uma oportunidade em Ponta Grossa de um colega nosso que era sócio de abrir a KMM, entendeu? Porque ele atuava na Conab, que era uma Companhia Nacional de Abastecimento, e ele estava fazendo um software para uma empresa e o cara desistiu do software e precisava acabar. E aí ele convidou a gente, eu não consigo fazer sozinho, é ele que estava tocando dentro dessa empresa, e aí a gente começou a desenvolver aquele software, né? E pela EPG mesmo, em Ponta Grossa. Mas foi o seu primeiro emprego esse, ou você estava dentro da faculdade? Estava dentro da faculdade, a gente fazia iniciação científica, como eu conheci ele pela iniciação científica, eram 2 alunos só, e ele tinha esse emprego, eu comecei a ajudar ele a fazer esse sistema, que foi o K do KMM, que era o Adriano, que a gente começou em 1996 fazer essa história. E aí foi o primeiro embrião da empresa, porque a gente fez o software lá, a companhia Conab tinha, na época, acho que 100 armazéns no Brasil. A gente tinha essa perspectiva, depois a gente faz um trabalho legal aqui, era o maior armazém do Brasil em capacidade estática
E era da América Latina, e isso me encantava, né? Falei, pô, vou fazer o software para o maior armazém da América Latina. Era o que? Software de controle? De controle e gestão de estoque. Tá. E que, aliás, é nosso cliente até hoje, a Conab, né? Então, desde 96, a gente começou, não tinha empresa, então a gente acabou trabalhando ali 3, 4 anos pela universidade, fez um contrato com a universidade. A few moments later. E depois disso, como era a gente que fazia mesmo, continuou. Aí abrimos a KMM, que no primeiro nome se chamava Zap, que era Zé, Adriano e Paulo. Super criativo, né? E aí não deu certo. Errou! Porque não passou no registro de nome, a gente teve que mudar para Kisheve, Malinsky. KMM. Essa foi a história. Aí eu fiz mestrado aqui no INPE. Nessa época eu trabalhava com as duas frentes, digamos assim. Só que começou a dar certo. A Conab colocou no armazém de Ponta Grossa, postou todos os armazéns do Paraná. E a gente fazia, é o que eu falo sempre, a gente batia o escanteio, ia lá cabecear, porque a gente fazia tudo, né? Suporte, desenvolvimento. Nós éramos em 3, né? E foi evoluindo. Aí, como era um órgão público também, era muito complexo, porque tinha horas que não pagava um mês, segurava 2, porque não saía o orçamento. Cara, é complexidade de... E nós sofrimos demais com isso. Daí que a gente começou no transporte, porque a gente começou dentro de Ponta Grossa, tinha uma empresa que precisava disso, e a gente precisava fazer um bico em outra coisa, porque aquilo não estava mais nos sustentando. Eu tinha desistido do mestrado. Eu acabei o mestrado, mas tinha a opção de fazer doutorado, mas eu achei, cara, a área acadêmica... Vai ser professor? Não é minha praia. Eu acho que não era nem isso, né? Eu tive um orientador excelente no INPE, uma pessoa inspiradora, né? Gostaria muito de ter a capacidade dela e, enfim, seguir na área e construir o que ela construiu. Só que, no mesmo tempo, claro, tinha a questão financeira, né? Então, foram as opções. A gente pode falar das coisas boas e ruins, das oportunidades que a gente abraça e a opção que você faz na vida, né? É a opção que eu tive. Eu falei, cara, não vou continuar na área acadêmica. Eu vim sempre... Claro, nunca me faltou nada, mas sempre a dificuldade financeira, né? Pô, tinha que construir. Vindo do interior, então também você tem que ter uma adaptação. Acho que eu aprendi muito nisso, né? Acho que aqui também a Inestec eu faço um gancho, né? Você tem que saber se adaptar ao ambiente, entendeu? Eu brinco sempre na KMM que você tem que sempre ter um lado, e o lado que você está, você tem que viver ele de forma intensa. Então, se a gente é Inestec, a gente tem que ser Inestec. Então, é uma prerrogativa que eu levo assim para quem trabalha comigo também. Eles sabem disso, pô, cara, a gente tem que viver isso aqui e fazer o melhor que a gente pode por isso. Senão, não tem que estar aqui. Então, as opções, quando você aparece a oportunidade, você tem que agarrar aquilo como se fosse única. Entendeu? Eu sempre ouço isso, tem um plano B. Acho que plano B, não que a gente não tenha que ter um plano B para algumas coisas na vida, mas profissionalmente, quando você está num negócio, você tem que estar de cabeça, senão... Você já estando de cabeça é complicado, entendeu? De você fazer as coisas acontecer. Você imagina se você está meio você ali, né? Então não vai dar certo, entendeu? Baita história. Eu imagino que essa história, obviamente, hoje, contando ela, foi feliz, mas passou muito perrengue, né? Quer contar Então, aí Qual foi o que você acha que foi a maior dor, a maior dificuldade que você teve nessa história e como que você acha que você venceu ela? Então, eu acho assim, não existe escolha que não te dê problema. Até porque você não vive outra, né? Você vive aquela, então você vai ver os problemas daquela. Ah, mas eu vivo uma vida de casado, você vai ter um problema de casado. Uma vida de solteiro, você vai ter problema de vida de solteiro. Então, os problemas que eu vivi, eu acho que assim, foram vários. Acho que o primeiro grande impacto que eu tive como negócio, falando em negócio, foi em 2010, quando o Adriano quis desistir da sociedade. Então, porra, nós éramos 3 sócios, abrimos um negócio, já tínhamos trabalhado 10 anos juntos. E assim, começou a ter muita pressão, porque a gente sempre foi bem agressivo. E quem trabalha comigo sabe disso, né? Eu sou meio intenso nas coisas. Sentiu o calor da fome, eu né? sou intenso, eu gosto de ver as coisas acontecerem, né? E a gente vinha nessa pegada forte de,
Pô, você imagina, né? Nós éramos técnicos e aí o negócio começa a ter um viés mais de ter administração e tudo mais. E aí a gente fazia tudo, entendeu? E, cara, e eu fechava um cliente, ok, fechamos esse cliente, mas vamos pro próximo, entendeu? E isso foi dando uma sobrecarga pra gente, enfim. Eu falo uma história não tão bonita, mas eu não consegui nem assistir o parto da minha filha, né? Eu só tenho uma filha e eu não consegui porque eu estava viajando num cliente, porque achei que a minha esposa me enganou, porque disse que não ia nascer naquele final, naquela semana, e ela nasceu, né? Então, assim, foi sempre uma dedicação muito intensa sobre aquilo que a gente estava pensando. E quando teve essa primeira baixa, foi para mim um sufoco, entendeu? Porque a empresa era pequena, dependia da pessoa. E a gente sabe que quando você está pequeno, qualquer peça se é um Lego de 3.000 peças, uma peça talvez é despercebida, mas quando o Lego é pequeno, 5 peças, falta uma, É. fica um buraco muito Não anda, perceptível, né? Então isso para nós foi uma situação complicada, e além do que, o compromisso que a gente tinha com os clientes, né? Eu acho que sempre isso eu levo muito, muito a sério, entendeu? Até porque as relações que a gente tem com os clientes que a gente conquistou nessa caminhada, elas são muito, muito fortes, né? Porque a gente sempre botou ele como o foco principal do nosso existir, digamos assim, como companhia, né? Entendeu? Acho que bonita a história. Daí teve outras, né? Por exemplo, decisão de entrar no ecossistema NSTech também para mim foi E uma aí, das... como é que foi isso? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Vasco no deal do Trize, né? Então, como a gente tinha feito em 2016, a gente começou a pensar assim, pô, esse cenário de startup, esse mercado está mudando. A gente queria, obviamente, passar para uma próxima fase como um negócio. E começamos a criar também uma estrutura maior, né? E a gente começou a pensar em fazer spin-off. Vamos pegar um spin-off, vamos criar o Qualp. Por quê? Porque isso vai atender o mercado e não vai ter que levar todo esse sistema gigante que nós temos aqui de TMS, RP e tudo mais. Então, vamos deixar alguns produtos satélites e vamos tocar o nosso motor 1 aqui, que é o que a gente sabia fazer bem, né, digamos assim, o que nós tínhamos know-how, e vamos criar esses outros produtos. O primeiro foi o Qualp, que foi uma solução para roteirização e pedágio, e o segundo foi o Trize, que era para fazer, na época começava você a falar em aplicativo e tal, tava essa onda, essa vibe bem forte de, tem que fazer essa integração, e era um modelo que a gente achava que era muito interessante. E também sempre pegando essa visão dos clientes, né? O cliente falava assim, pô, mas eu quero ter um aplicativo para fazer conexão. Eu falei, pô, cara, esse negócio vai dar certo, quer entendeu? trabalhar mobile, Tava nessa onda do mobile e tal. Então a gente abriu o spin-off do Trize. Com essa história do Trize, acho que foi 1 ano e pouco, a Rumo, num evento de hackathon lá que a gente tava, um evento que o Leopoldo conheceu um pessoal da Rumo, e a Rumo se interessou, e aí a gente chegou na Cosan. E 1 ano depois, a gente conheceu o Vasco querendo fazer o deal do Trize, entendeu? E eu nunca esqueço que eu estava na primeira reunião que eu tive com o Vasco, ele falou, eu tinha um sistema interno aqui de TMS, porque eu não achava no mercado. Eu falei, porque você não me conhecia antes, cara, senão não dava solução. Senão não precisava. E aí, assim, é aquela coisa, a gente se identifica com as pessoas primeiro, entendeu? E dali a gente começou a conversar e tudo mais, e eu acho que a gente tinha uma afinidade muito grande de pensamento, né? E eu imaginava que era o próximo passo do nosso negócio, entendeu? E por toda essa construção que a NSTech vem fazendo, que era uma coisa que a gente sempre falava, mas o ideal era a gente ter uma estrutura que atendesse de ponta a ponta, que prestasse mais serviço, e eu acho que esse ecossistema todo, e pelas pessoas que se encontram nele, foi o que nos motivou a fazer esse deal, né? O que você acha, olhando até para a turma que estava lá na KMM, a turma da Trize, enfim, dentro do ecossistema, vindo a NSTech, o que você acha que mudou na vida deles e qual que é o leque, na tua opinião, que abre para a turma em sentido de oportunidade, de crescimento, de coisas que vem por aí, inclusive, que você sabe um monte? Então, eu acho que é justamente isso, né?
obviamente, eu sempre falo assim internamente, que a gente abre uma nova fase do jogo, entendeu? E quando você abre uma nova fase do jogo, o que que é o mais importante? Você aprender rápido quais que são as variáveis novas que esse ecossistema traz, que é um ecossistema, como você falou, de oportunidades. Eu falo assim, talvez, se nós fosse seguir a carreira solo, a gente ia demorar muito tempo para chegar nessas opções que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa é o grande pano de fundo do processo. E hoje a gente tem uma oportunidade de realmente transformar a logística no Brasil, enfim, com um leque de opções, de estrutura que a gente não tinha, que a Inestec fornece com isso, né? E acho que esse é o que a gente passa para o nosso time, justamente isso, né? Que não é mais nosso, é da Inestec. Então, eu acho assim, você participar de um ecossistema que a Inestec vem proporcionando, é o grande motivador que deveria estar na cabeça de cada um, né? Porque você tem muito mais oportunidades dentro de tudo que vem acontecendo, né? E está na ponta do processo, né? Sem sombra de dúvida, é o maior ecossistema de logística do Brasil hoje em termos de tecnologia. Não, sem dúvida. Não- Sem dúvida. E acho que, até falando de uma carreira internacional, né, acho que Claro. de Ponta Grossa para o mundo lá, uma coisa que eu brinco sempre. Exatamente. Já estamos em 12 países, né? Isso. Então, e além do que, não só isso, mas essa oportunidade de desafios que traz um negócio desse, né? Porque aqui os desafios não são pequenos, né? E eu sempre penso assim, se é para você ter que acordar cedo e dormir tarde, que o desafio seja bom, né? Porque senão você perde tempo. Tem que valer a pena, né? Senão não você faz perde sentido. tempo. Senão você tá aqui para quê, né? Entendeu? E para essa turma que está escutando a gente, estamos falando aqui de oportunidade, estamos falando aqui do tanto de horizonte e caminho que tem dentro do nosso ecossistema. Se fosse dar uma dica, um conselho para quem está começando, ou para quem é um coordenador, um gerente, o que você o que seria mais precioso? Eu acho que você sempre tem que ter dois focos, né? O primeiro é o foco no que você está na tua mão. É como a vida, né? Tem coisas que você administra e tem coisas que é o mundo. Então, acho que o primeiro foco que você tem que ter é o que você administra. O que eu posso entregar de melhor na minha versão para aquilo que eu estou fazendo. E o segundo foco é você olhar para fora, né? Então, se você está no ecossistema, o mais importante de tudo é você participar do ecossistema. É você pensar como um todo também, né? Principalmente se você está em qualquer função, mas se você está numa função de coordenação, faça o teu time pensar dessa forma, né? Faça o teu time entender o que vem acontecendo. Eu acho que a pior coisa que tem é você ficar apático e esperar que os outros vão fazer por você isso também, né? Eu acho que é sempre uma via de mão dupla. Você tem que se expor a isso, entendeu? Se você não se expõe, obviamente que você vai ficar lá, talvez você vai achar, mas eu sou esquecido. Não, mas será que você é esquecido ou você se esconde, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante é você fazer essas provocações contigo mesmo. Né? Pô, será que eu estou fazendo? Será que eu estou entregando o meu melhor? Será que eu estou entendendo, às vezes, qual que é o objetivo que a gente está aqui, né? Eu acho que a Inestec propicia isso. Né? Tem vários eventos que te permitem fazer essas conexões. Eu gosto muito que o Tacla fala, porque você vai criando novas conexões de rede. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque enquanto você está no teu ambiente administrado, ok, eu, por exemplo, eu me sentia muito confortável dentro da KMM, porque eu conhecia praticamente todo mundo, enfim, tinha contato. Você extrapola, você está num outro ecossistema. Agora, você tem que se permitir a se conectar, a entender todo esse processo, né? A buscar ou não perder essas oportunidades que às vezes se oferecem, né? Mas eu tenho que sair de casa, eu tenho que... Ok, cara, é isso que você vai ter que fazer mesmo, entendeu? Você tem que se expor, você tem que buscar, entendeu? Acho que você falou uma coisa muito legal, né? Eu sempre falo que definição de um ecossistema é rede, né? Acho que, obviamente, o nosso ecossistema a gente está em construção, mas ele já é grande. Sem dúvida nenhuma, a gente não é uma coisa de hierarquia.
Não. E não é comando Não, e controle, não não é mesmo. hierarquia e nunca vai ser. O nosso negócio aqui é um conectar com o outro. É um conversar, é um colocar ideia e falar com frequência. Não concordo, concordo. E chegar no consenso, É. que acho que é um dos princípios que a gente fala bastante aqui, de 70% de concordância e 100% de comprometimento. Porque no final, como você disse, a gente tem a missão aqui de melhorar o mundo através da tecnologia. É logística. E, através da logística. E independente tem embate de ideias, tem que ter uma. No final, vamos encontrar uma solução aqui que, nem que não concorde 100%, vamos se comprometer 100%. Aí um pouco na filosofia também, eu acho assim, cara, você tem uma expectativa, né? Todo mundo tem uma expectativa das coisas. Qualquer ação que você faz, você tem uma expectativa. Né? Tem a expectativa de pegar um Uber e dar certo e não pegar trânsito. Você tem que entender que, de novo, né? Tem coisas que você administra, tem coisas que você não administra. Eu gosto dos filósofos estoicos por causa disso, né? São bem claros nisso aí, né? Entendeu? Então, o que você administra? O que você pode colaborar? E mesmo assim, quando a gente está num ambiente desse, que eu acho que isso é fantástico dentro da STEC, que te permite ter essa troca de ideias, né? E eu acho que se fosse diferente, eu não estaria aqui, obviamente, porque eu não... Eu falo assim, você não precisa concordar com a pessoa. E eu acho que isso é ótimo. Agora, obviamente, você tem que entender o que ela está querendo dizer, né? Então, se você não quer... Se você tem uma expectativa, não concorda com ela e não permite a pessoa passar o ponto de vista dela, aí, obviamente, que a gente está num ambiente de conflito. Entendeu? Um ambiente que você não vai ser do outro lado. Então, quando você tem uma expectativa, escuta que frustra a tua ideia da tua expectativa e entende o que o outro está querendo dizer, pô, você constrói, entendeu? Você consegue ampliar isso. E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade fantástica, porque o ambiente nos permite isso. Eu estou aprendendo a cada dia, entendeu? Eu estou aprendendo. Por mais que me falam que eu sou conselheiro, eu acho que eu sou aconselhado aqui toda vez, então, porque é um ambiente que te permite você crescer, né? E essa é uma oportunidade que talvez seja ímpar, e você é um privilegiado de estar nela. Agora, não, mas minha expectativa era tal, entendeu? Acho que outra coisa importante, e principalmente eu falo mais assim, na questão da posição que eu tinha de CEO de uma companhia que entrou no ecossistema. Cara, eu entrei muito preparado para isso, para você baixar a guarda. Peraí, cara, eu tenho que pensar diferente aqui. Uhum. Eu não posso trazer a minha linha competitiva que eu tinha antes de NSTech. Aqui nós temos pares, entendeu? Ah, mas se meu produto aqui era competia contigo, não, cara, agora a gente está no mesmo... Eu falo assim, estamos no mesmo lado, isso. Entendeu? E eu acho que isso é muito importante, e isso você tem que levar para os times, obviamente, entendeu? Eu levo para os times. Pô, cara, eu me sinto muito à vontade e eu acho que eu brigaria com qualquer um defendendo a bandeira NSTech, porque, cara, não é NSTech, sou eu. Somos nós, entendeu? Não tem eu, somos nós aqui dentro. Então, a gente tem que ter essa abertura de mente. Principalmente, eu falo mais, aqui eu posso falar mais na posição que eu tinha, né? Porque, porra, lá a gente decidia. Embora a gente sempre teve um ambiente compartilhado de decisão, também para mim foi mais fácil, né? Talvez por isso. Eu não era um sócio, nós tínhamos uma sociedade, nós já tínhamos uma cadeia ali de compartilhamento dentro da KMM que eu intencionalmente a gente construiu, né? Porque eu acho que é mais fácil, entendeu? É muito mais fácil você não carregar o fardo sozinho, né? Ô Paulo, eu fui saber um pouquinho mais sobre você. Me falaram que você não é dos melhores dos caras do comercial. Não. Não. Mas eu acho que eu evoluí, entendeu? Eu acho que eu evoluí. Eu acho que eu sempre tem que aprender. Eu já tive uns perrengues de venda comercial. Numa época que nós estava mais tenso, eu lembro... Eu sempre fui ruim para isso, porque eu sou técnico, né? Eu sou nerd, né, no fim do dia, né? Porque eu sou daquele cara que gosta de se fechar numa sala e não conversar com ninguém o dia inteiro e ficar programando. Entendeu? Era assim. E eu acho que a profissão do técnico, ela precisa disso, né? Você entra no estágio alfa lá, e aí, às vezes, no meio de uma tarde, ligava um telefone, o cara querendo comprar sistema. Eu falei, porra, cara, já tô me ferrando aqui fazendo isso, e mais o cara querendo comprar. Eu vou vender mais um aqui, pô? Então, assim,
Só que isso no começo é bonito contar agora, mas pensa uma companhia pensa que o líder pensa dessa forma, né? Fadado, isso vai evoluindo. Teve outras situações que eu fui vender o sistema, cheguei na frente do dono da transportadora, o cara começou a falar que tinha o maior sistema do mundo e ele havia me convidado para ir lá vender. Para mim apresentar o sistema para ele. E eu que era o comercial na época, né? E eu cheguei lá para apresentar o sistema, o cara começou a falar, mas aqui a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu lembro que eu estava com o notebook aberto, eu falei, cara, não sei por que eu tô aqui, cara. Se a tua vida tá resolvida. Você chama um cara de TMS para resolver se o seu TMS está pronto. Então tem umas histórias assim que eu realmente patinava um pouco nessa questão comercial, até pela minha transparência. Eu falei, pô, cara, você me chama aqui para mim vender um sistema, ou para você entender meu sistema, ver se eu tenho alguma coisa melhor, e você só fala do teu que é super bom. Então, pra que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui, né? Me falaram que você foi modesto agora, que me falaram que você fechou o computador. Bati o computador. Você bateu o computador na mesa? Cara, então... E era engraçado porque era um cara que trabalhava numa empresa que tava conversando e me chamou para apresentar o sistema. E eu conhecia o cara, acho que era da TI na época lá, que ele me chamou para apresentar o sistema pro dono da empresa. E na hora de apresentar, até olhei para ele, pô, mas o que você me chamou aqui, cara? Se esse cara sabe tudo, tem tudo, tá tudo resolvido. Né? Bati o computador, aí o cara falou, pô, e é meu cliente até hoje, inclusive. Mas sabe o que é legal dessa história? Porque uma das coisas que a gente fala que é um dos princípios de gente aqui da NS Tech, e o Vasco fala muito sobre isso, né? Da gente focar no que a gente é bom. Isso aí. Claro que uma coisa quando você estava numa condição que era vocês começo de empresa e tinha que fazer tudo e etc e tal. Mas cara, pô, você é um cara que é muito bom técnico, que programa pra caramba, meu, fica lá programando. Você é bom nisso. Você é bom nisso. Eu gosto do Clóvis Barros que ele fala isso, né? Pô, se você é uma goiabeira, dê goiaba, não dê manga, cara. Não dê manga, exato. Você não vai dar manga. Exato. E aí que vem a segunda coisa. É como achar quem é o seu complemento. É isso aí. Com certeza tem algum colega seu, algum cara que é o Messi das vendas. É isso aí. Né? E traz ele junto na mesa para fazer isso. E eu acho que aqui a gente tem essa opção ampliada, né? Porque tem muita gente boa nesse ecossistema, né? Tem muita gente que te completa, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho, Paulo, assim, que sem dúvida nenhuma, a gente estava até falando de competição e no passado uma empresa competia contra a outra, tal, enfim, a gente trouxe todo mundo num ecossistema, todo mundo virou nós e sem dúvida a gente montou aqui um grupo com talvez mais do que talvez, plena certeza, os melhores nomes, o melhor time de tecnologia para logística do Brasil, que, cara, estamos ficando preparados para concorrer com o gringo agora. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que aqui a gente construiu um... Vamos começar... Dentro do Brasil, a logística é complexa. Né? Ela é complexa ainda, ela tem muito que amadurecer, enfim, com todos os desafios que a gente sabe aí e vive no dia a dia. E vamos pegar desde legislações até a infraestrutura, né? Então, o desafio é muito complexo. Eu acho que... Por isso que eu fico motivado e desafiado com tudo isso, porque a complexidade que a gente tem dentro desse ecossistema brasileiro também, de logística, só quem tem essa robustez de Nestec vai conseguir cooperar, porque senão ele é mais um complicador, né? E eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que a gente está aqui para facilitar a vida de todo esse pano de fundo que a gente tem de logística, que é complexo, é difícil, cada dia tem uma mudança. As recentes aí vão falar esse ano a lei do seguro, a questão da jornada do motorista. Então, assim, tem várias situações que ainda deixam mais complexo ainda o dia a dia do empresário de logística no Brasil, né? Entendeu? Esse nosso episódio aqui, não só de falar de dicas de carreira, falar um pouco da oportunidade do ecossistema, a gente também traz bastante conteúdo sobre o que é o nosso sistema, quais são as nossas empresas, o objetivo da gente nos conhecermos mais. Então aqui, vou perguntar aqui para o Paulo, o que é um TMS e o que a KMM faz? O TMS, na verdade, é o quê? É um sistema de gestão e gerenciamento da transportadora. Então o foco dele nasceu para fazer a gestão de transportadora. Dentro desse leque, eu falo assim, a gente vai se desdobrando, né?
Uma transportadora, ela tem o quê? Ela tem uma que tem frota própria, agregado, terceiro. Então, são conceitos de contratação e de gestão que se diferem. Então, o que a gente faz no TMS? A gente faz desde a gestão da viagem em si, ou seja, da prestação de serviço, entendeu? A gestão do caminhão, se é dele, que é uma frota, a gestão de parte de uma composição, se é um agregado que presta só serviço para ele, tem ali o cavalo que é dele, a carreta é da empresa, e do terceiro, que é uma subcontratação total. Então, o TMS se propõe a fazer esse link de gestão, e aí, quando você cai em cada uma dessas segmentações, você tem uma complexidade distinta, porque se você está na subcontratação, você vai ter que ter um meio de pagamento, você vai ter que ter um meio de pagamento de pedágio, enfim. Se você está no agregado, você vai ter que ter uma gestão de conta e talvez uma prestação de serviço como uma oficina compartilhada. Então, você tem uma gestão ali também, que difere também do frota, que aí sim, quando o caminhão é próprio, você tem a gestão do motorista, que é outro complicador, né? Que é outro universo que você tem de gestão. Então, ele faz essa parte, digamos assim, operacional, além do que a gestão administrativa aí de viagem, gestão de pedido, relação com o cliente e tudo mais. Então, eu sempre falo assim, o TMS é um pouco agregador, porque ele se agrega com outras tecnologias e isso que encantou a gente até no ecossistema da Inestec, porque você consegue ter dentro de casa soluções que completam um TMS, né? Ô Paulo, pra gente encerrar aqui o nosso papo, que é um puta papo, estamos descobrindo aqui que Paulão KMM, nerd, não tão bom vendedor, estoicista, que essa foi uma puta surpresa. Incrível. Não é porque tá em voga agora, eu sempre fui, né? Eu sempre gostei de filosofia. Gosto de Clóvis Barros, eu consumo pra caramba. Então, eu acho que faz a gente. Porque eu sempre falo assim: você tem que ser. Primeiro, você tem que estar bem com você para compartilhar alguma coisa para o mundo, né? Então, acho que a filosofia traz essas reflexões, né? É por isso que eu acho que eu melhorei um pouco nos meus upgrades, porque antes eu era um cara muito mais impetuoso, mais. Hoje eu consigo administrar melhor, entender um pouco melhor o mundo, né? Como que você chegou nesse desenvolvimento? Foi lendo? Foi trocando ideia? Foi lendo? Lendo. Eu gosto de ler. Dica aí um livro então pra turma. Cara, tem um livro que eu gosto, que você falou antes, que eu li um tempo atrás, e foi também uma dica, não me recordo de quem, que é Competition. Competition. Que é são dois autores. O primeiro é Adams Brandenburg, se eu não me engano. Eu sou meio ruim assim para gravar as coisas, mas é um livro que me marcou bastante. É um livro que traz essa filosofia de você competir, mas cooperar e competir, né? São coisas que tem que estar juntas no fim do dia, né? E é um livro que aí na parte mais técnica, filosofia eu gosto de Clóvis Barros, eu gosto acho que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, é um livro legal. Estou lendo um agora que se chama Blueprint, que é as origens das evoluções sociais. Então, de Christopher Nicholas, é um livro também bem interessante, que fala muito sobre essa questão de rede, relacionamento. Então, eu vivo muito presente, sabe? O livro que eu gosto é o que eu estou lendo. E a música que inspira? Cara, música também para mim é momento, né? Então, depende do momento. Eu gosto, assim, se eu fosse escolher uma música, falar, cara, você tem um tiro para dar, é a Nona Sinfonia de Beethoven. Olha só, ó. Principalmente. Quem diria? Que Paulo é esse? Que Paulo é esse? Principalmente o quinto movimento, que para mim o quarto e o quinto são os movimentos mais que eu escuto pra caramba. Claro, você tá só tô andando de moto, que eu gosto de andar de moto. Pô, daí eu tô escutando AC/DC, tô escutando essas coisas, né? Então, mas por isso que eu digo que música é momento também, né? Música é momento. Show, Paulo. Em nome de todos aqui, muito obrigado por vir aqui contar um pouco sobre você. Espero que quem esteja ouvindo a gente aproveite, sabe as palavras aqui de um cara bem vivido, que tem muito a ensinar. Eu aprendi muito aqui, super agradecido. Se quiser deixar uma mensagem final. Bom, eu que agradeço. Eu também só tenho a agradecer ao ambiente, as pessoas, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês a história, né? Eu acho que a vida é isso aí, né? A vida são esses relacionamentos e o que a gente
vive no presente. Sempre eu falo assim, futuro a gente vai construindo, mas a gente não administra também, né? Passado é o que já aconteceu, né? O que vale é o presente e acho que a gente está vivendo um bom presente aqui, né? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um episódio com o nosso querido convidado Paulo Malinsky. Nos vemos na próxima.